falo agora de um assunto que ganhou novamente repercussão, que é qual a melhor forma de tratar a obesidade. O uso de medicamentos para auxiliar a perda de peso tem levantado muitas discussões sobre os riscos à saúde do paciente. Alguns médicos, defendem o emagrecimento à base apenas de uma alimentação saudável, enquanto outros acreditam que podem ser prescritos outros tratamentos associados, como, por exemplo, essas injeções subcutâneas. Eu falo sobre o assunto agora com a endocrinologista, a doutora Maria de Luz Lima. Doutora Maria de Luz, mais uma vez, bem-vinda aqui. Bom dia, Bahia. Como é que vai? Tudo bom dia, senhora? prazer. Como é que vai? Me fala pra gente aí, porque essas injeções subcutâneas, são várias, Começaram eu vou falar os nomes porque todo mundo sabe. Victoza, Saxenda, agora tem o Ozempic, tem outra nova aí. Até que ponto esse tipo de medicamento é necessário? Porque a gente sabe que eles são voltados para diabetes, mas as pessoas utilizam para emagrecimento, não é verdade? E agora voltou à tona essa discussão que volta e meia acontece essa discussão. Qual é a opinião da senhora? Isso. Bom dia a todos. É importante estar aqui falando desse tema tão importante que é a obesidade e a gente entendendo a obesidade como um processo que independe, na maioria das vezes, da vontade do indivíduo, que tem alterações, que é por isso que a gente diz que a obesidade é uma doença que precisa ser tratada. Não necessariamente com medicamento, mas as medicações são importantes sim. E hoje já existe no mercado medicação para a obesidade injetável, que é a mesma droga que se utilizava para o diabetes, só que numa dose mais apropriada para a pessoa que tem obesidade. Então, é uma doença muito complexa, então precisa de um tratamento multidisciplinar. É um avanço, esse tipo de tratamento, É um avanço porque essas medicações, elas podem ter uma perda de peso, às vezes, parecida com o que a pessoa atinge na cirurgia bariátrica. Entretanto, é uma ilusão pensar que eu vou usar 2 canetas, 3 canetas da medicação, vou interromper e está tudo bem. Não. É uma doença crônica, como é a hipertensão, como é diabetes, então o tratamento também é de uso prolongado. Então, isso é extremamente importante. Agora, a questão também é que algumas pessoas que não são obesas usam medicamento, para emagrecer. Até tem um ditado que fala, são pessoas que não querem emagrecer, querem ser emagrecidas. Tem até isso, Exatamente. Assim, nós estamos falando de uma medicação. Então, toda medicação tem que ser bem indicada para fazer o melhor efeito. Então, não é eu quero ir para um aniversário daqui a uma semana, eu vou usar uma medicação. Tem efeito colateral. E não adianta também pensar que uma medicação isoladamente vai resolver o problema. Porque sem a base do tratamento da obesidade, que é cuidar do corpo como um todo, fazer uma alimentação saudável, atividade física, cuidado emocional. Então, tudo isso é importante. A medicação sozinha pode resolver pontualmente, mas depois esse vai voltar. Esse peso retorna para a maioria das pessoas que usam e interrompem. Tem um efeito rebote, doutora? Falam que você volta a ter um peso ainda maior. É isso mesmo? Não tem um efeito rebote. Você volta... Porque o que essas medicações fazem? A obesidade, a gente sabe que é uma doença complexa, que tem alterações de neurotransmissores e que a pessoa não se sacia tão rápido como outras pessoas que não têm esse problema. Então, essas medicações vão ser produzidas, são medicações que é análogo a um hormônio que a gente produz no intestino, quando o alimento chega. Então, ele induz a saciedade por alterações também de neurotransmissores. Então, quando você interrompe, o organismo, ele tende a voltar para o peso que ele tinha antes, porque quando você começa a perder peso, o organismo entende que acabou a comida no mundo. Então, ele vai querer comer mais, aumenta o apetite, reduz o metabolismo e aí a pessoa volta para aquele peso que ela tinha antes, ou pode voltar mais, não por um efeito rebote, mas porque ela estava sem comer coisas que ela gostava há mais tempo e aí na hora que abandona, ou é 8 ou 80, não é. Esse medicamento tira a fome, é isso? Ele tira a fome, é só o efeito dele, digamos assim, é só tirar a fome? Não, de jeito nenhum. Ele, além de atuar reduzindo o apetite, principalmente aumentando a saciedade, ele reduz o esvaziamento gástrico, daí algumas pessoas sentirem náuseas, às vezes tem diarreia ou prisão de ventre, mas também melhora o metabolismo como um todo. Então, reduz
a glicemia, por isso que ele foi originalmente pesquisado para diabetes. Sim. Né? Hoje está provado que a medicação, a semaglutida, que é utilizada para a obesidade, na dose para a obesidade, reduz risco cardiovascular. Quem tem pré-diabetes e usa a medicação porque está acima do peso, pode reduzir o risco de diabetes em até 70%. Então, assim, é uma medicação que atua no metabolismo também. E quais são os efeitos colaterais? A senhora citou que tem efeitos colaterais. Esses efeitos colaterais atingem a todo paciente, no caso, ou varia de paciente para paciente? Não. Os efeitos são muito individualizados e a resposta ao tratamento também, porque não é todo mundo que responde. Tem um pequeno percentual de pacientes que não responde ao tratamento, mas principalmente são os efeitos gastrointestinais. Náusea, irritabilidade. Quem tem refluxo pode piorar o refluxo gastroesofágico, diarreia, obstipação, pancreatite é raríssimo, mas assim está descrito que pode acontecer. Então, principalmente essas alterações. E tem uma variação também, né, doutora, de medicamentos. Começou com aquele que eu falei, o Victoza, que era menos potente. Agora tem um Monjaro. Monjaro. Ainda é mais potente, é isso? E mais caro também, porque são medicamentos caros. São caros. Não tem ainda no Brasil o Monjaro. Na verdade, a droga é a tirzepatida. Ela é uma medicação, a semaglutida, a liraglutida, que são esses que você falou, é análogo de um hormônio. E o Monjaro é análogo de 2. Então, ele realmente tem um efeito mais potente, tanto em reduzir peso, como em reduzir a glicemia. E existe o específico para a obesidade. Tá, vamos mudar o assunto aqui um pouco agora, porque muita gente, tá, recorre a anabolizantes para fins estéticos e de performance, mas o uso indiscriminado dessas substâncias sintéticas derivadas da testosterona é considerado um problema de saúde pública. Especialistas alertam para os riscos. Tem a reportagem, eu volto conversando com a doutora Maria Júlia aqui sobre esse assunto aí. Foram diversos sintomas. Passei muito mal, me deparei na emergência do hospital de Brumado. Me lembro que o último xixi foi preto, com muito vômito, preto também. Nesse momento, eu desfaleci. Ao procurar ajuda médica, Perinalva descobriu que estava com hepatite medicamentosa, por causa de uma bomba de hormônio. Fui vítima do implante hormonal e do soroterapia. Após o uso, comecei a sentir fortes dores no abdômen, tonturas e perdi o movimento das pernas. Em busca de melhorias na autoestima e disposição, muitas mulheres costumam recorrer aos chips da beleza, que são implantes hormonais que atuam no metabolismo. O problema é que eles podem conter anabolizantes e gerar riscos à saúde. Risco de doença hepática, risco de doença renal, de atrofia testicular no homem. Na mulher também a situação não é menos complicada. E a mulher, ainda mais delicada a situação, porque sequer necessita solicitar testosterona em mulher. Salvo em raríssimas exceções. Mas hoje é comum que solicite e é comum que prescreva testosterona, o que não é uma boa prática médica. Há um ano, o Conselho Federal de Medicina proibiu o uso de esteroides androgênicos e anabolizantes com finalidade estética, de desempenho ou para ganho de massa muscular no Brasil. O uso indiscriminado dessas substâncias sintéticas derivadas da testosterona é considerado um problema de saúde pública. O doutor Raimundo Paraná é um dos embaixadores da campanha Bomba Tô Fora, que busca alertar sobre o uso inadequado de anabolizantes para fins estéticos e desmistificar ideias como a de que mesmo o uso em baixas quantidades não representaria riscos à saúde. Mas hoje esses chips trazem coisas absurdas, esdrúxulas, como ocitocina, tadalafila, que sequer foram testados pelos seus fabricantes nessas vias de absorção. Então, isso é uma fraude brutal. E isso é um absurdo. E a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, a Sociedade Brasileira de Endocrinologia, de Medicina Desportiva,
já denunciaram isso e já falaram que isto é absolutamente fora de qualquer recomendação minimamente séria. Você pode tirar se você Certo. precisar. Eu volto então conversando com a doutora Maria de Luz, que ela também faz parte, embaixatriz, digamos assim, da campanha Bomba Tô Fora, que é interessante. Esse chip da beleza é condenado, mas tem algum chip que não seja condenado, que as pessoas podem usar para ter uma melhor performance, para ter uma vida mais saudável, enfim? Isso é uma coisa importante. O hormônio, os chips que a gente fala de implantes hormonais, são hormônios que são administrados por via subcutânea e que não se tem tanto controle da dose do que tem ali. Importante sabe dizer, hormônio é utilizado para quem tem deficiência hormonal. Então, por exemplo, um homem que tem deficiência de testosterona, ele deve repor testosterona para ter uma qualidade de vida melhor, para ter o seu hormônio normal. Mas o exame mostrou que tem deficiência. Então, você faz, idealmente, com uma coisa que você sabe exatamente o que tem na dose. O uso intramuscular, por exemplo, o uso de gel de testosterona, controlado pela indústria farmacêutica. O perigo de se utilizar, por exemplo, um chip com uma substância, existem chips que eles, na hora que você coloca, você não tem como retirar. Sim. E ali você coloca durante 6 meses e vai que a pessoa teve um infarto, teve uma trombose, esse hormônio não vai fazer bem. Especialmente para quem usa para fins estéticos, para um desempenho melhor. É ótimo, a testosterona, para quem for usar, vai dar um efeito benéfico em termos de bem-estar. Mas, como o doutor Paraná chamou a atenção, a longo prazo, a gente não sabe o que pode acontecer. E a curto prazo pode haver trombose, pode haver insuficiência hepática, pode haver lesão renal, doença miocárdica e no homem atrofia testicular. Então você chega às vezes no consultório, homens jovens ou mulheres jovens com a voz grave, porque usa testosterona, você sabe pela voz quem está usando, quem não está usando. E isso tem efeitos a longo prazo, a gente não sabe o que vai ser dessa geração daqui a 10, 20 anos. E a soroterapia, o que é isso? O que isso provoca? Já é um novo risco à saúde, é isso? Pois é. Então, assim, é outra coisa. Existem muitas falsas tecnologias, né, que vendem saúde, mas quando, na verdade, a gente não sabe exatamente o que acontece ali. Às vezes é uma quantidade enorme de vitamina desnecessária, substâncias que a gente não sabe exatamente o que, ou já tive paciente que foi em algum especialista que indicou um Ozempic que era manipulado. Não existe isso, a indústria não referenda. Então, assim, não tem segurança. Então, as pessoas não podem querer o caminho mais fácil, tem que ser o caminho do meio e que vai manter o resultado. A senhora falou de vitamina e muitas pessoas recorrem a vitaminas, vitamina C, D, B1, B2, E, enfim, toma aquele coquetel de vitamina e nas farmácias vendem complexo de vitamina. É necessário esse uso ou não é necessário? Faz mal o excesso? Tem gente que fala faz mal, tem gente que fala que não faz mal. A partir de que momento a gente pode e deve ter o uso da vitamina como aliado no combate aos malefícios da saúde, ou seja, para melhorar o sistema imunológico também? E isso deve ser muito individualizado, porque depende muito da sua alimentação. Se você tem uma alimentação rica em frutas, rica em legumes, em grãos, você está tomando ali um polivitamínico todo dia. Agora, se é uma pessoa que tem uma alimentação irregular ou é um idoso que não está se alimentando direito, pessoas que fizeram cirurgia bariátrica não podem deixar nunca de tomar o polivitamínico. Então, é muito individualizado. Não quer dizer que todas as pessoas necessitem tomar um complexo vitamínico. Até creatina, se fala muito, né, que a pessoa tem que tomar creatina agora. Muita gente fala de creatina. Pois é, a creatina ela vai ser bem indicada em algumas situações. Por exemplo, se você está fazendo atividade física, você usar a creatina vai ajudar também a formar músculo. Porque às vezes a pessoa vai para a academia e ela só está fazendo o exercício e quer um resultado melhor. Precisa ter proteína, precisa ter aminoácido. Então, se ela não está ingerindo uma quantidade suficiente, a nutricionista pode prescrever um suplemento alimentar, mas não ir comprando e utilizando da maneira que acha que tem que ser. Obrigado pela entrevista, como eu falo, pela consulta. Obrigado, doutora Maria, tá certo? À vontade.